A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado pelo privilégio de poder falar de novo para vocês nessa manhã sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e sobre Sua Palavra. Nesta manhã nós vamos meditar sobre o Evangelho de Lucas. Não é nenhuma coincidência, porque cristão não tem coincidência, né? Nós podemos assim brincar que é uma Jesuscidência, porque no último vídeo nós falamos sobre Atos dos Apóstolos, também escrito pelo evangelista Lucas, lembram? Então, hoje nós vamos falar sobre Lucas, no capítulo 24, dos versículos 44 a 49. E diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abri o entendimento, para que compreendessem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. O que acontece aqui, irmãos? Quando nós olhamos aquela última mensagem em Atos, no capítulo 11, versículo 19 a 26, nós vimos ali três coisas. Nós vimos primeiro, irmãos, que a igreja de Antioquia, e assim como nós também, nós somos chamados cristãos porque nós somos parecidos com Cristo. Segundo, que mesmo diante de toda dificuldade, naquela época perseguição, para nós brasileiros não temos perseguições, mas nós temos muitas dificuldades, né, diante de um cenário de coronavírus, diante de muitas coisas, irmãos. Ainda assim, a igreja do Senhor se fortalece, a igreja do Senhor cresce. Isso nos faz cada dia mais nos aproximar do nosso Criador, do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E terceiro, nós temos que ser uma igreja missionária. Nós temos que falar de tudo isso. E nós falamos, né, que quem é salvo não quer de forma alguma ir para o céu sozinho. Então você quer que seu amigo, seu parente, seu familiar, seu filho, sua mãe, seu pai vá para o céu com você. Eles precisam ouvir a palavra. Nós todos precisamos ouvir a palavra. E dando continuidade, irmãos e irmãs, a esse tema, nós vamos falar hoje mais um pouco sobre isso. Aqui, Jesus começa essa passagem, irmãos, falando sobre a lei de Moisés, os salmos e os profetas que falavam sobre eles. E isso é verdade, irmãos, porque tudo na Escritura aponta para Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, ele vai apontar lá para frente, ele vai apontar para Jesus Cristo. Aqui quando fala lei de Moisés, profetas e salmos, era a divisão lá da Bíblia hebraica, do cânon judaico, que resumia todos os 39 livros desta forma. Então, aqui fala que Jesus abriu o entendimento dos discípulos. Aí a partir daí eles compreenderam. Mas era necessário uma coisa, irmãos. Era necessário que Jesus subisse aos céus para que o Espírito Santo viesse sobre esses discípulos. É esse Espírito Santo que capacitaria esses irmãos a pregar o Evangelho. E é o mesmo Espírito Santo, irmãos, que vai nos capacitar hoje a falar da palavra dele. É o Espírito Santo que está me capacitando, irmãos, porque por mim mesmo não seria capaz de falar para os irmãos e para as irmãs nesta manhã. Então, irmãos, nós somos testemunhas de Cristo. É isso que nós vamos falar hoje, porque esse Espírito Santo, irmãos, que habita em mim,
habita em você. É esse Espírito Santo que vai nos capacitar. Então nós vamos falar mais 3 coisas essa manhã. Primeiro, irmãos, qual que é o conteúdo da nossa mensagem? O conteúdo da nossa mensagem, meus amados, não é o que se tem visto em muitas igrejas por aí, ou no mundo secular, uma pregação que massageia o nosso ego, né, que faz as coisas convergirem para mim e para você, como se nós fôssemos o centro do universo. Mas não, meus amados, o centro do universo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisas como bênçãos materiais, como cura, como prosperidade, como se tem só pregado isso lá fora, essas coisas também são legítimas. Nós devemos buscá-las, porque até nós falamos que no último vídeo nós temos que usar tudo isso que Deus tem nos dado, o emprego, o carro, o nosso lar, a capacidade de falar, a capacidade de ler, de ouvir, nós temos que usar tudo isso para a glória de Deus. Então, nós estamos falando de uma vida eterna. Nós estamos falando de algo muito, muito, muito maior, irmãos, do que eu, do que vocês. Nós estamos falando sobre o Criador. E nós somos peregrinos desse mundo. Irmãos, a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós carecemos dessa graça de Deus, irmãos. Se nós não olharmos e nos enxergarmos como pecadores, como falhos, que realmente nós precisamos dessa graça, irmãos, nós não daremos o valor devido a todo o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz, que derramou o seu sangue, que foi espancado, irmãos, que ele foi cuspido, colocaram uma coroa de espinhos no nosso Senhor, por causa dos meus e dos seus pecados. Então, irmãos, sem arrependimento, sem confissão de pecados, nós não podemos ser perdoados, irmãos. Que o Senhor abra os meus olhos, que o Senhor abra os seus olhos, para que nós possamos entender, compreender esta palavra e conhecer cada dia mais o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Em segundo lugar, irmãos, qual que é o alcance da nossa mensagem? Aqui Jesus fala para eles que eles iriam pregar para o mundo inteiro, para todas as nações. Mas faça o que você pode. Fale para o máximo de pessoas que você pode. Que essa mensagem, irmãos, essa mensagem do nosso Senhor, ela chega às pessoas que você pode alcançar. Devemos pregar em todo o tempo. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, prega, Timóteo, fala, Timóteo, a tempo e fora de tempo, que é oportuno, que não seja oportuno, mas fale, Timóteo, fale daquilo que você tem aprendido desde a sua infância, você fale. Essa é a visão, irmãos, que Jesus Cristo morreu, Ele comprou com o seu próprio sangue pessoas de toda tribo, de toda raça, de toda língua, de toda nação, que mensagens como esse vídeo possam circular, e isso tem circulado, pessoas têm me dado testemunho de que têm compartilhado, e eu louvo a Deus por isso e peço que não ensoberbeça o meu coração, mas que seja tudo para a glória e louvor do Senhor. E terceiro, irmãos, o compromisso que nós temos com Deus. Qual é o nosso compromisso? Aqui o Senhor Jesus fala que vós sereis testemunhas destas coisas. Então, nós não vimos nosso Senhor, mas Ele mesmo fala, é melhor aqueles que não viram, porque a nossa fé, irmãos, é forte, porque a gente crê naquilo que a gente não viu. A gente não foi igual Tomé, que precisou ver e colocar os dedos na ferida para nós acreditarmos. Então nós, pela fé, nós acreditamos, nós cremos, e nós devemos pregar daquilo que nós vimos, daquilo que nós não vimos, que nós sabemos e o Espírito Santo de Deus testifica em nós, e daquilo que nós experimentamos através de tudo isso, irmãos, através da palavra do Senhor. Então, eu sou testemunha, irmãos, de uma coisa. Eu andei com um homem chamado Pastor Lenilson. Pastor Lenilson Rigoni. Muitos que verão esse vídeo o conheceram.
e ele me ajuda a materializar tudo isso que nós estamos falando. Ele, assim como o apóstolo Paulo era um imitador de Cristo, e ele falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, esse homem verdadeiramente foi imitador do apóstolo Paulo, que foi imitador de Cristo. Pastor Lenilson Rigoni, numa cidade pequena chamada Pai Pedro, uma cidade de pessoas amorosas, mas uma cidade muito carente, irmãos. Pastor Lenilson Rigoni fez ali coisas extraordinárias, incalculáveis. Ele amou pessoas, irmãos. A vida dele era amar pessoas. Ele alcançava pessoas que a gente sequer imaginava em comunidades tão distantes e com difícil acesso. Pastor Lenilson Rigoni falava do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão ver algumas fotos aqui, que eu colocarei, que vai mostrar só um pouquinho do que esse pequeno grande homem fez. Cristo é amor, irmãos. Deus é amor. Cristo é Deus. Ele é amor. Então, numa cidade que não era a cidade natal dele, um povo que por origem não era seu povo, mas que Deus deu esse povo para ele. Ele fez isso, irmãos. Ele dedicou a sua vida. Ele deixou de cuidar da sua própria saúde para amar pessoas e amar a Deus acima de todas as coisas. E eu, meus irmãos, é isso que eu estou fazendo. Eu vi, andei, testemunhei, vi o que esse homem fez. E eu vou me esforçar para chegar pelo menos a 10% do que ele fez. Mas eu estou fazendo, irmãos, o meu melhor, falando aqui do amor de Deus e de tudo que Deus tem feito em minha vida e do que eu vi acontecer em Pai Pedro. Eu vi esse homem levantar pessoas de Janaúba, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia e até dos Estados Unidos. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Esse homem levantou pessoas que furaram um poço artesiano numa comunidade que não tinha água alguma, só era abastecida por carro-pipa. E esse poço, irmãos, deu 55 mil litros d'água por hora, o maior poço artesiano daquela cidade. Deus fez um milagre ali. Você vai ver uma foto aqui também. Então, irmãos, vamos focar nessas coisas. Vamos movimentar pessoas, vamos falar de Jesus, para que isso possa se multiplicar, assim como aconteceu com aquela pequena congregação. Nem era uma igreja, era uma congregação que, sendo pequena, sendo pobre, pessoas simples, humildes, ainda assim, irmãos, tinha 2 pontos de pregação, um no lugar chamado Ferroviário e outro nessa comunidade chamada Atrás dos Morros. Você vai ver mais fotos aqui, de lugares simples, mas onde a palavra de Deus, o amor, estava ali, irmãos, o tempo todo. Então, irmãos, eu concluo essa mensagem de hoje, falando que para nós sermos testemunhas de Cristo. Seja uma testemunha, meu irmão, seja uma testemunha, minha irmã. Fale daquilo que Deus tem feito em sua vida. Porque eu sei, irmãos, que assim como na minha, Deus tem feito muito mais do que um dia nós merecemos, um dia nós pensamos ou pedimos a Deus, mas Deus ainda assim tem nos feito. O Espírito Santo vai te capacitar, é Ele que vai te capacitar. Como o pastor Lenilson sempre falou, tenha disposição. Tenha disposição, irmãos, para falar. Creiam que Deus vai fazer essa obra na sua vida, vai te dar essa oportunidade, esse privilégio. Então, irmão, você pega esse vídeo, pode compartilhar à vontade, não tem restrições. Leia a Bíblia com uma pessoa, fale do amor de Deus para essa pessoa, ore com ela, seja por telefone, WhatsApp, você fala, manda uma mensagem, mas não deixe, irmãos, de compartilhar sobre Deus, sobre nosso Senhor Jesus Cristo, porque você está falando para essa pessoa, é o melhor que ela pode querer na vida. Você está falando sobre a salvação eterna dela. Você está falando, irmãos, sobre a vida eterna com o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, lá no novo céu e na nova terra, na cidade celestial, na nova Jerusalém,
é o nosso alvo, é o nosso propósito, a nossa meta. Então não se preocupe com o que você vai falar, se você sabe ou não sabe, se você estuda teologia, não estuda teologia, não tem problema, irmãos. Leia a palavra fala por si só. Então esses são os 2 maiores mandamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, irmãos, com toda a sua alma, com toda a sua força e seu entendimento. E que você ame o seu próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que abra o nosso entendimento para nós conseguirmos enxergar tão largo, tão profundo, tão alto é o seu amor para conosco. O Senhor tem nos dado muito mais, Senhor, do que imaginamos. Então nós te pedimos, Senhor, que desça sobre nós o teu Santo Espírito, nos capacite, Senhor, a cada dia mais a falar do teu grande amor. Ó Deus, obrigado por tudo. Perdoe as nossas falhas e os nossos pecados e nos dê, Senhor, disposição para falarmos do teu nome. Usa-nos, Senhor, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, até a próxima oportunidade, que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus.